A paz do Senhor para você que está conosco nesse momento. Eu gostaria de deixar uma palavra para você em Êxodo, no capítulo de número 4. No capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eles não crerão em mim e não ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Mas o Senhor Jeová lhe disse: que tens em tua mão? Moisés respondeu: uma vara. E disse Deus: lança ao solo, e lançou-a, e converteu-se em uma serpente, diante a qual Moisés fugiu. Quando nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 4, há um momento que acontece que Moisés está no monte, no capítulo 3, no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, e quando ele está lá no Monte Sinai, ele recebe uma revelação de Deus, ele tem um encontro com Deus na sarça, vocês sabem disso, e quando ele tem esse encontro com Deus na sarça, Moisés vai arrumar algumas desculpas para não ir até o Egito. Algumas coisas que nós também fazemos isso, são desculpas humanas para não aprendermos, para não fazermos a obra de Deus, para não exercermos o ministério. Aí, de repente, Deus faz um trabalho espiritual com Moisés. É lógico que é muita coisa, é um tratamento muito longo, mas eu escolhi algumas coisas aqui do tratamento dele que é muito interessante, um tratamento de Deus com Moisés. Aqui no capítulo de número 4, eu vou escolher alguns aqui, são muitos no capítulo 3 e no capítulo 4, mas alguns rapidamente para você entender. Primeiro, aqui ele diz assim, olha: o que você tem na sua mão, Moisés? Aí Moisés disse: eu tenho uma vara. Sabe o que representa isso? A primeira coisa, para Deus trabalhar na nossa vida, no nosso ministério, a primeira coisa que ele pergunta para você é: o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão que eu possa usar? Moisés tinha um cajado. Os discípulos tinham que ter algo. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. A Dorcas, ela tinha a agulha que ela usava para Deus. Deus usava a agulha que ela tinha na mão para operar. Cada um, Deus olhou primeiro na mão para ver o que ele tinha na mão. Aí Moisés disse: eu tenho uma vara. Só que a vara de Moisés é um problema muito sério, porque essa vara na mão de Moisés, realmente esse cajado de Moisés, ele aconteceu vários milagres, na verdade. No deserto, para você ter ideia, 42 milagres aconteceram através dessa vara de Moisés, só para você ter uma ideia. E esses milagres que aconteceram aqui, olha, com Moisés, muitas vezes que esses milagres aqui aconteciam no ministério de Moisés, por exemplo, eu disse aqui que aconteceu 42 milagres no deserto, mas 15 foram com Moisés com o cajado na mão. O que isso representa? Representa que aquela vara morta ainda fazia milagre na mão de Moisés. Agora, há uma coisa muito interessante. Essa cajado na mão de Moisés, que era apenas um pedaço de pau que ele carregava, ele não sabia que ele não era qualquer coisa, mas aquele cajado representava o ministério dele. Olha só, Deus mandou Moisés jogar aquele cajado no chão. Quando ele jogou o cajado no chão, ele virou uma serpente. Aí Deus disse para ele: olha, Moisés, pega ela pela cauda. Sabe o que apresenta isso? Lá no Egito, Moisés, 40 anos que Moisés ficou no deserto, Moisés sabia que os encantadores de serpente, eles pegavam a serpente pela cabeça quando ia encantar. Agora Deus manda Moisés pegar pela cauda. Aí Moisés disse: ah, Senhor, eu não posso fazer isso não, porque como é que eu vou pegar essa serpente pela cauda? Se eu estender minha mão e pegar pela cauda, ela vai virar e vai me picar. Só que Deus disse para ele: Moisés, não temas, pegue essa serpente pela cauda. Aí Moisés perdeu aquele medo, foi lá e pegou a serpente, e ela voltou a ser um cajado. Sabe o que apresenta isso? A serpente apresenta o passado de Moisés. O faraó, na cabeça dele, a coroa da cabeça dele, a coroa do faraó é uma serpente. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Moisés, não tenha medo do seu passado. O seu passado não tem poder contra você. Pegue nesse cajado e vá para o Egito sem ter medo do seu passado. Porque quando você não tem medo do seu passado, você vai ser vitorioso. Aqui o Senhor está dizendo para nós: não olhe para trás, olhe para frente, porque é na frente que Deus tem algo para você. A serpente aqui de Moisés representa o passado dele. Não olhe para o seu passado, mas olhe para frente, que Deus vai sustentar a sua vida e a sua família. É essa palavra que eu tenho de Deus para a sua vida hoje. Olhe para frente, não olhe para trás, que Deus é com você.